Boa noite a todos. Deus é bom e bom demais. Amém, queridos? Estamos aí já, como o pastor Marco falou, há 120, pouco mais de 120 dias. E não paramos, né? Trabalhando desde 2 semanas antes da pandemia e vindo aos cultos. Perdi somente 2 cultos, mas o reino não para. O reino avança, o reino cresce. E nós estamos juntos aí nesse reino, de uma forma ou de outra, sendo guiados pelo Espírito Santo para fazer ele avançar e crescer. Eu tenho alguns motivos aqui para publicamente agradecer a Deus. Foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu queria fazer isso em público. Agradecer a Deus pelo aniversário da Daisy, que é hoje. Fez aniversário e ligou para nós. Ficou quase 1 hora no telefone falando comigo, a Leandra. Ao invés de nós ligarmos, ela ligou cedinho de manhã. Parabéns, Daisy. Agradecer aos meus pais que estão vendo a live por tanto amor, mesmo de longe, o amor aumenta. Agradecer ao meu irmão Valber e a sua casa, porque principalmente ao Senhor, que não permitiu que ele morresse de Covid. Livrou ele do laço de morte que estava preparado para a vida dele. Agradecer aos pastor Marco e Jane por toda a liberdade, confiança e pastoreio, a todos nós. Agradecer a minha esposa e minha filha Ana por me amarem tanto e me aturarem por causa desse amor. Agradecer a minha filha Bianca, lá do Rio de Janeiro, por abrir seu coração para mim e para minha casa a cada dia mais. Bianca, te amo. Agradecer por todos os que contribuíram para reconstruir a casa de uma irmã que nós pedimos aqui há cerca de 3, 4 semanas atrás, quando o vendaval levou as telhas e destruiu uma parte da casa lá, por causa do telhado. Agradecer às pessoas que de pronto me chamaram ali no particular. Antes de eu chegar em casa já tinha mensagem, então nós conseguimos uma boa quantia para fazer os finais lá, o acabamento. A graça do Senhor enche a tua vida e que nunca falte no teu lar. Pelo contrário, superabunde em nome de Jesus. Agradecer ao meu papaizinho eterno. Agradecer ao meu Rei Jesus. E agradecer ao meu amigo, ao nosso amigo Espírito Santo. Amém, queridos? Por causa deles nós estamos aqui. Por causa deles nós vivemos, nós nos movemos. Nós fazemos todas as coisas. A Bíblia diz que o homem não tem nada se do alto não vier. Então, eu queria que você fechasse os teus olhos humildemente para a gente permanecer na presença do Senhor, nos colocar, não, permanecer e pedir que essa presença aumente na nossa vida e que Ele traga a revelação da palavra. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, e como nós carinhosamente temos ouvido tantas vezes a Deise falar, que eu sumo agora, Espírito Santo, e que o Senhor assuma esse lugar. Que o nome de Jesus, e não meu nome, seja exaltado. Que o nome de Jesus seja engrandecido. Que o nome de Jesus cresça. Que a Tua palavra, ó Deus, seja revelada aos corações. E que o Senhor reerga a vida, levante pessoas, edifique o corpo de Cristo. Traga salvação, traga cura, traga libertação. Todas as boas vontades do teu coração sejam feitas através da tua palavra, sejam liberadas, ó Deus, sobre cada família que nos vê agora ou que vai nos ver posteriormente, sobre cada coração aberto. Eu repreendo em nome de Jesus toda artimanha de Satanás para roubar a boa semente. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de escárnio. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito zombador, toda malignidade, todo espírito de distração em nome de Jesus, todo espírito de morte que ronda a tua vida e a tua casa, seja repreendido agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Que renasça a esperança do reino de Deus na tua vida, na tua família, que renasça a esperança para os teus planos, para os teus negócios, para a tua vida num todo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Todas as coisas em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, eu estava com uma palavra no coração, acredito que na alma,
E aí eu tinha falado até com algumas pessoas, falei com o pastor Marcos semana passada, falei com a minha mãe, ia falar sobre a terceira etapa do Pai Nosso, né? Dos segredos do Pai Nosso. Então, por que essa palavra estava na minha alma e não no meu coração? Porque a alma do homem é enganosa, e o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, o que Deus queria veio na quarta-feira, após o Jefferson pregar aqui, o diácono Jefferson. Então, o Espírito Santo colocou ali no meu coração, no meu espírito, a palavra. E aí foi passando os dias e alimentando, me enchendo, e me trouxe o tema do UFC de Deus. Talvez você não goste desse esporte. Talvez você não conheça nem um pouco, ou nunca viu esse esporte, mas com certeza você já ouviu falar. O UFC é o esporte que mais cresce no mundo. O UFC foi um esporte que, em meio à pandemia, os caras são tão loucos, tão vidrados, tão vibrantes naquilo que eles fazem, que em 3 meses eles injetaram milhões de dólares e fizeram uma ilha em Dubai e chamaram de Ilha da Luta, só para que o esporte não parasse. É um esporte que gira milhões e milhões de dólares e euros no mundo todo. Afinal, é o esporte que mais cresce no mundo. E nós temos alguns nomes brasileiros que representaram e representam de forma muito forte nesse esporte. Exemplo, os primórdios, os primeiros, a família Gracie começou com o jiu-jitsu. Aí depois as gerações dos Gracie foram crescendo, e eles entraram para o UFC e fizeram uma grande história também no UFC. Exemplo, num baixinho dessa altura mais ou menos, José Aldo, uma lenda. Outras lendas, Vitor Belfort, Anderson Silva, os tops atuais aí, John Jones e outros vários, se espelham nesses homens aí, nesses caras aí brasileiros, se espelham em José Aldo, se espelham na família Gracie. Esses caras são exemplos. Eles tiveram perdas, alguns deles não lutam mais, não aparecem, lutam, mas não aparecem tanto, mas eles fizeram história, e as lendas atuais se espelham nesses homens, nesses guerreiros aí brasileiros. Esses homens, quando no auge, eles eram implacáveis. O camarada ia disputar contra um Vitor Belfort, contra um Anderson Silva, ele já sabia que a derrota era certa. Eram homens imbatíveis, quando estavam no auge. Aí, para acrescentar mais 2 nomes brasileiros de ícones, eu peguei do boxe, que é similar ao UFC. E você talvez não conheça, mas nós tivemos o José Adilson Rodrigues dos Santos. Maguila. Eu fui pesquisar o nome do Maguila. José Adilson Rodrigues dos Santos, que também foi um ícone na época dele, implacável, imbatível, temível. E o segundo, no boxe, o Acelino Freitas, Baianinho Popó, também pequenininho, mas uma fera. Esses homens foram verdadeiros guerreiros. Esses homens impunham muito nos adversários só pelo nome deles. Parece, queridos, que nos dias atuais nós estamos dentro de um octógono ou dentro de um ringue, enfrentando esses homens. Talvez você está me vendo, talvez você esteja na situação, tomando socos, tomando chute, tomando golpes de jiu-jitsu, mata-leão, sem respirar. O octógono, vamos dizer que o círculo aqui seja o octógono. Aí aqui dentro está te batendo o desemprego. Aí dentro do octógono a quebra financeira te atingiu, está te batendo.
Doenças mortais atingiram a tua vida ou alguém que você conhece, você está dentro do octógono apanhando. Talvez você esteja no estágio de loucura. Talvez o teu casamento está sendo destruído após a pandemia. Porque como o Senhor me mostrou em 2 dos GFs que nós fizemos virtuais, os maridos ficam mais em casa, e aí passam a exigir das esposas algo que eles querem, da forma que eles querem que seja feito. Os maridos ficam mais em casa, as esposas também exigem demais algumas coisas que ela quer que seja feito. E aí começa a vir o racha. E aí começa a vir a briga que não tinha antes da pandemia. Talvez o teu casamento está dentro do octógono, pronto a se separar, pronto a se divorciar, você está apanhando. Talvez pessoas estão quebrando alianças dentro do octógono, quebrando alianças, está apanhando. Tristezas profundas, decepções, aflições, desesperança, dor física, dor na alma, saudades profundas, medo da perda, suicídios em massa, mortes e mais mortes. Olha o UFC. Tem gente que está me assistindo e não consegue sequer se defender mais. Olha para o adversário e diz: já era, perdi mais uma. Tem gente que nessa pandemia está apanhando tanto que não consegue nem falar mais nada. Está apanhando calado. Não consegue nem mais chorar de tanto apanhar. Tem gente que está no canto só tomando pancada. Só tomando pancada. Nem levantar a mão para proteger o rosto está conseguindo mais. De tanta pancada, de tanto chute, de tanta aflição, de tanta tristeza. Tem gente que está me vendo, está esperando só a morte. Estamos vivendo uma época semelhante à época de 1 Samuel 17, quando o exército de Saul, que era o exército de Israel, um exército vitorioso na época, foi confrontar, a Bíblia diz que eles foram confrontar, Israel foi enfrentar, foi confrontar o exército dos filisteus. Vamos lá, nós somos vitoriosos, a gente vai ganhar mais uma vez os filisteus. Aí foram lá, todos fortões e tal. Chegou na frente da batalha, se apresentou um homem. Mas era um homem, né? Era um gigante, de cerca de 3 metros. E a Bíblia fala, do versículo 1 até o 11 de 1 Samuel 17, que ele chegava diante das fileiras de Israel e falava assim: me apresenta um homem. Vem lutar comigo. Só quero um, não quero todos vocês não. Quero um só. Porque ele sabia que ninguém ia se aventurar. 40 dias, irmãos. Olha a época da pandemia aí. Aí o exército de Israel entrou na pandemia. Entrou no octógono. Começou a apanhar, sofreu humilhações. Durante 40 dias sofrendo humilhações, sofrendo vergonhas. No versículo 11, diz que eles ficaram atemorizados. Cada vez que o gigante falava alguma coisa, eles falavam com medo. Os soldados, que eram os fortes, que eram os vencedores da época e tal, eram o exército de Deus. Por isso, queridos, muitos de nós estamos nessa situação, semelhantes a eles. Pandemia, o desemprego, um monte de outras coisas que eu falei, está gritando no teu ouvido, e você agora só sabe chorar com medo. Até que veio um molequinho, né? Chamado Davi. Aí eu anotei o que Davi venceu, antes de vencer Golias. Davi não teve medo da aparência de Golias.
Tem gente que o Covid ainda nem entrou em casa, na casa dela, mas ela já está tremendo de medo. Só de ouvir falar esse nome, Covid-19. Já perdeu a batalha. Antes de enfrentar, antes de entrar no octógono, já perdeu a batalha. Davi não teve medo dos gritos de Golias. Davi não teve medo do que certamente iria acontecer. O Golias olhou para ele e simplesmente falou assim: quem é você? Vem até mim que hoje eu vou te matar, pegar a tua carne e dar às feras. Vou oferecer tua carne aos meus deuses. Isso era certo, irmãos, humanamente falando era certo. Só que Davi não temeu isso. O que era certo, humanamente falando, Davi não temeu. Daí, chegamos ali fora, o diácono Tenório falou: ora pela minha tia, porque os médicos já falaram que já era, mas a gente crê em Deus. Opa! Opa, irmãos! Olha um Davi aí, queridos. Certamente iria acontecer, mas Davi não temeu isso. Davi não temeu as palavras de derrota vindo dos seus próprios irmãos. O que você quer aqui? Veio perturbar a gente? Veio olhar para depois falar com o nosso pai? Some daqui. Davi não temeu essas palavras. Talvez os teus parentes, os teus conhecidos, teus amigos, seja lá quem for, estão falando palavras de derrota para você. Você vai ter a atitude de Davi ou ter a atitude dos guerreiros lá de Israel? Davi não teve medo dos seus próprios medos. Foi um confronto perigoso e árduo, não foi fácil. A gente lê ali e vê que ele girou a funda e acertou, a gente acha que foi uma coisa rápida e fácil. Mas você para analisar o texto, entra na história. Se fosse eu e você lá no lugar de Davi, seria fácil, mesmo com toda a coragem? Tinha medos dentro de Davi, que ele teve que enfrentar, queridos, porque um exército de guerreiros estava com medo e ninguém enfrentou. Imagina um menino, se não tinha medos dentro dele. Só que ele não teve medo de seus próprios medos. Hoje eu quero falar não vou falar sobre atacar, eu vou falar sobre se defender. Dentro do octógono, quem não se defende, toma um soco certeiro e cai direto. Um soco ou um chute, cai direto. Você vê que o boxeador fica com a guarda levantada. Você vê que o lutador do UFC, seja qual for a arte marcial que ele pratica, que é o forte dele, para estar dentro do octógono ele tem que se defender. Então, se a forte dele for Muay Thai, se o forte do oponente for Muay Thai, o Muay Thai usa o chute muito, então ele vai ter que se defender com a perna. Vai ter que se virar e se defender, porque vai tomar chute a todo lugar. Se o forte do outro, como o Vitor Belfort, era soco, e como o José Aldo, soco, parecendo metralhadora, soco, o outro oponente lá vai ter que se defender com guarda. Então, nessa noite, nós vamos aprender a nos defender, queridos, porque tem gente apanhando e não consegue nem falar mais nada. Tem gente apanhando e não consegue nem chorar da situação atual. Precisamos nos defender, queridos. Precisamos aprender que estamos numa luta, que estamos dentro de um octógono, e Deus está olhando para nós, está falando assim: você vai vencer, mas você tem que se defender. Davi se defendeu e atacou usando os golpes certos, lançando o gigante ao chão. Nessa noite você vai aprender a se defender. Se Deus permitir, no próximo domingo, se Ele quiser, vou falar sobre armas de ataque,
Só que hoje nós precisamos, em primeiro lugar, nos defender. Chega de apanhar, irmãos. Se levante para se defender, levante de novo a guarda, levante a guarda, mesmo que você ache que você não tenha mais força, mas levante os teus braços em posição de guerra. Todos os nomes que falei do UFC, veio um outro, às vezes, não mais forte, mas mais estratégico, foi lá e venceu. O Anderson Silva, ele ficava muito brincando com as pessoas, né? Chamava o oponente, ficava dançando, igual um doido. Foram lá, deu um chute na perna dele aqui, fratura exposta. Acabou Anderson Silva. Vitor Belfort perdeu. Maguila apanhou igual um louco lá uma certa vez. José Aldo, José Aldo um ícone. Tomou um soco só. Caiu. E agora não está conseguindo mais ganhar. Veio um mais estratégico e venceu esses homens. Veio um mais estratégico, Golias, um gigante. Era um garotinho pequenininho, sem força, um pirralho, mas era mais estratégico. Venceu, derrubou Golias. Deus quer nos levantar. Deus quer renovar nossas forças. Deus quer nos dar estratégia para usar os golpes certos e colocar os inimigos para beijar o chão do octógono, queridos. Deus está bradando os céus: meu povo, chega de apanhar. Efésios 6, capítulo 10, capítulo 6, versículos 10 ao 18, Paulo estava preso dentro de uma cadeia. E ele começa a escrever a carta à igreja de Éfeso. Só que chega aí nesse capítulo, ele enxerga um soldado romano. E alguns cultos atrás, nós fizemos um estudo e vimos que o Império de Roma, dominou durante 1000 anos. Tinha muitos diferenciais, tanto na política quanto nas estratégias de guerra de Roma, para eles ficarem tanto tempo dominando o mundo todo, ou várias regiões do mundo. E aí Paulo começa a olhar o soldado romano lá, na cadeia onde ele estava. E uma das peças que Paulo falou foi o capacete da salvação. Mas para provar que nós vivemos numa guerra, esses versículos iniciam falando que a nossa luta, que existe uma luta, que existe um octógono, que existe um ringue. E ele fala que essa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores das regiões celestiais. Nós estamos vivendo uma luta, e essa luta está acirrada, irmãos, e cada dia que passa ela se aperta mais. Você não pode ficar apanhando e achar que é a vida, e achar que é o atual tempo. Queridos, se defenda. Senão eu e você vamos morrer no octógono. E não será a vontade de Deus, querido. Deus levou, era a vontade de Deus. Não, não se defendeu no octógono. Quem não se defende, toma um chute ou um soco e cai na hora. Aí Paulo está na pandemia da prisão.
Está preso injustamente por causa de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, por causa de bater de frente com Roma, por causa de bater de frente com os religiosos da época, com os fariseus, com os judeus, com os gregos, com os romanos. Aí vão lá e prende Paulo, ó. Fora as surras que ele tomou, agora está preso. Mas ele consegue enxergar algo espiritual. E é por isso que o Senhor inspirou Paulo para escrever esse texto de Efésios 6, de 10 ao 18, para que a gente, no meio da prisão, no meio da pandemia, a gente entenda que é algo espiritual que está acontecendo, irmãos. Pode ser a vida, pode ser o tempo, sim, mas a guerra se acirra quando eu e você não fazemos nada. É como uma história que um dos pastores da nossa igreja conta, lá do Rio de Janeiro, que o camarada foi na festa, e ele montou no inimigo, ele montou em Satanás, e fez o Satanás de cavalo, vamos para a festa, vamos para a balada. Na volta, quem estava por cima? Na volta ele já tinha se drogado, ele já tinha se prostituído, quem estava por cima era o inimigo, fazendo ele de cavalo. Por isso que em algumas religiões as pessoas são chamadas de cavalo. Pode começar com a vida, mas nós precisamos enxergar o lado espiritual e nos defender, queridos. Não desiste da vida, não desiste de viver a esperança. E a Bíblia diz que a esperança em Cristo não será frustrada. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Não desiste de viver porque o teu negócio quebrou por causa da pandemia. Não desiste de viver porque você foi dispensado do emprego. Não ceda. Como diz o cântico de Rose Nascimento, não ceda agora. Primeira coisa que temos que fazer dentro do octógono, nos defender. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, o próprio apóstolo Paulo fala sobre duas armas. Ele fala armas de ataque e armas de defesa, ou armas de defesa e armas de ataque. Hoje eu vou falar dentro do capacete da salvação, de forma bem breve, porque o mais importante de todas as coisas é a gente saber que a gente precisa se defender, irmãos, que nós precisamos nos defender. Chega de apanhar calado, chega de ficar chorando só pelos cantos. Chega de ficar reclamando da vida. Vamos nos defender de forma espiritual, irmãos. Aí eu fui buscar como era o capacete romano. Você já viu certamente em filme, o capacete romano era um capacete feito de aço, ou aço inox batido lá e forjado no fogo, para dar mais resistência. Quando pegava a flecha, vinha lá, não furava o capacete. E ele cobria a cabeça, a parte de trás e a parte lateral aqui dos ouvidos, e fechava aqui próximo à boca. Primeira coisa que o capacete protegia. Primeiro lugar, a cabeça. Primeiro lugar onde nós precisamos nos proteger nessa pandemia, queridos, a nossa mente. O que tem enchido sua mente nesses dias? Noticiários sobre o número de mortos da Covid-19? Noticiários de como vai ficar a economia pós-pandemia? O que tem enchido a nossa mente nesses dias, irmãos? Estamos levando soco na cabeça, socos e chutes, porque não estamos protegendo a nossa mente, irmãos.
No Antigo Testamento, tem 2 textos fantásticos que falam sobre os pensamentos de Deus. Anote aí, você que está em casa, depois leia durante a semana, e que esses textos que vamos falar aqui, já falamos e vamos falar do Antigo Testamento e do Novo, eles enchem a tua mente durante essa semana. Isaías 55, 8 e 9, o próprio Deus usa o profeta Isaías e fala que os meus pensamentos, Deus falando, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Jeremias 29, 11, Deus usa o profeta Jeremias para falar, eu é que sei, eu, Deus, é que sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de morte, para vos dar o fim que desejais. Aí, isso causa uma confusão, uma coisa tão simples, tão básica, algumas pessoas que se julgam teólogas, irmãos, que se julgam estudiosos da Bíblia, onde falam, as pessoas defendem ferreamente, falando que porque Isaías falou que os pensamentos de Deus são mais altos, que a gente não pode encontrar, não pode nos alinhar a nossa mente com a mente de Deus, está errado. Deus estava falando isso daí, e no Novo Testamento ele prova que é possível. Romanos 12, versículo 2, diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai a vossa mente pelo entendimento da palavra. Renovai a vossa mente, transformai a vossa mente, para que alcance os pensamentos do Senhor. Se eu encher a minha mente dentro do octógono da vida, dentro da pandemia, queridos, permanecer enchendo a minha mente de redes sociais, de séries, pergunta a pessoa qual a série da atualidade, a melhor série, a série mais top, ela vai saber de cor e salteado. Agora pergunta um versículo da Bíblia. Vai tomar na cabeça daqui a pouco, porque a mente está desprotegida, não está pensando conforme os pensamentos do Senhor. Filipenses 4:8, olha Deus mais uma vez provando que é possível chegarmos no nível de pensamentos do dele. Ele fala assim, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é agradável, nisso pensai. Colossenses 3:1, um texto que me lembrou agora o Espírito Santo, diz, se já foste ressuscitado com Cristo Jesus, pensai nas coisas do alto, onde Cristo ressuscitou, não nas coisas da terra, não nos números da Covid-19, não no número de mortos. Enche a tua mente da palavra da verdade, queridos. Se proteja, defenda a tua mente, proteja, sai da inércia de só ficar apanhando no canto e comece a se defender, comece a se proteger. Nesses dias de UFC, de luta, proteja a sua mente, encha ela da palavra de Deus, proteja a sua mente com versículos bíblicos que te tragam esperança. Está difícil, alguém fala para você, você pode até falar, está difícil, mas maior é o que está em mim do que o que está no mundo. A economia, depois que voltar, você vai continuar desempregado. Querido, repreenda isso aí e libere a palavra, libere versículos. Um versículo para você, talvez, então fala o versículo, vou falar o versículo. E o Senhor fará a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Não vou ficar desempregado não, porque meu Deus vai fazer a diferença na minha e na tua vida. Proteja a tua mente com a palavra da verdade, com a palavra de Deus, queridos. Segunda coisa, para finalizar, que o capacete protege. O capacete pega a parte da cabeça, traz e a parte lateral. O capacete protege os ouvidos. Porque você imagina
um capacete que protegesse só a cabeça, só a fronte e o cérebro. Uma flecha viria, entraria no soldado romano no ouvido e mataria os soldados. Então, eles já faziam com a proteção lateral, para proteger os ouvidos. O que você tem ouvido nesses dias? Para que notícias e para quem você tem emprestado seus ouvidos? Isso é tão sério, irmãos. Olha quantos versículos fala sobre ouvir. João, capítulo 10, versículo 27, Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Olha só, o que nós temos ouvido, irmãos? A voz da pandemia, a voz da morte, a voz do está quebrado, está desempregado, ou a voz do bom pastor? Mateus, capítulo 13, versículo 9, Mateus 11, versículo 15, Marcos 4, versículo 9, Lucas 14, versículo 35, Mateus 13, versículo 43, todos esses versículos, e mais um que eu vou falar de Apocalipse, diz o seguinte: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha quantos versículos de Apocalipse fala esse mesmo versículo que Jesus falou nos evangelhos. Apocalipse 2:7, 2:17, 2:11, 3:22, 2:29, 3:13, 3:6 e termina o Apocalipse, fechando com Apocalipse 22:17. É sério, irmãos. O que nós ouvimos vai fazer a gente se defender no octógono, ou não, ou perder, ou tomar um chute na fronte e perder de vez a luta. O que nós temos ouvido nesses dias, queridos? E Romanos 10:17, onde a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o que nós temos ouvido. Irmãos, um número de testemunhos de pessoas que têm dado graças pelas lives do pastor Marco e da pastora Jane. Irmãos, tem um número crescido a cada semana. Sabe por quê? Porque as pessoas querem ouvir a palavra, elas querem ouvir a voz do Senhor. Agora, se eu ficar preso em série a noite toda, eu vou assistindo série ou na internet, seja lá onde for, de forma que seja fora da palavra de Deus, eu vou morrer, queridos. Eu vou morrer porque a guerra está acirrada, irmãos. O Satanás não está brincando de matar, não, que ele está matando sem pena. A gente precisa se defender, irmãos. Nós precisamos proteger a nossa mente e os nossos ouvidos, enchendo da palavra de Deus, ocupando a nossa mente com a oração, passando mais tempo na presença de Deus, aumentar o tempo na presença de Deus, procurar pessoas para estudar a Bíblia juntos, mesmo que seja pela internet, procurar pessoas para te ensinar a palavra de Deus. Sai da televisão, procura pessoas. Poxa, você pode me ensinar a Bíblia? Levante a guarda, protegendo sua mente e seus ouvidos. É o primeiro passo para vencer o UFC de Deus. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. E se você tem errado nesses dois pontos, e não quer mais errar, não quer mais apanhar calado, fale isso para o Senhor. Senhor, eu vou mudar minha atitude a partir de agora. Senhor, eu não vou mais apanhar e achar que é algo natural, que é algo da vida. Senhor, eu vou me proteger em Ti, Espírito Santo, eu vou me proteger debaixo do sangue de Jesus, eu vou proteger a minha mente com a palavra do Senhor, eu vou aumentar o tempo na presença de Deus. Fale isso para o Senhor, porque na palavra do Senhor existe liberação de vida. Quando a palavra traz arrependimento, quando a palavra traz a confissão dos nossos
lábios, de um coração sincero. A liberdade é dada pelo Senhor, a liberação é dada pelo Senhor, para que a gente seja protegido, para que a gente respire, mesmo tomando socos, mesmo apanhando, mas a gente consiga respirar e se levantar para estar de volta ao ringue, em nome de Jesus. Oh, se proteja a partir dessa noite, retome a tua guarda, retome a tua posição de guerreiro, de homem de Deus, de mulher de Deus, retome a tua posição, marido, de cabeça do lar, de homem de oração, esposa, retome a tua posição de intercessora, de mulher de joelhos dobrados diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós damos um basta nessa noite a tudo aquilo que o inimigo tem trazido dentro dos lares, para tentar matar, roubar ou destruir. Nós não permaneceremos calados, em nome de Jesus. Nós nos levantamos para começar a nos defender, e a vitória será nossa. O primeiro passo é esse: eu vou me defender, eu vou proteger a minha mente e os meus ouvidos, eu vou proteger a mente e os meus ouvidos do meu lar, da minha família, e nós vamos vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo.